Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, e hoje nós vamos estar discutindo um estudo de caso sobre pé diabético. Bem, nós vamos falar o quê? Um pouquinho sobre a hiperglicemia, que é uma doença crônica. Dentro desse raciocínio, vamos avançar e discutir um pouquinho sobre o diabetes, em particular sobre a sua fisiopatologia. Dentro desse raciocínio ainda, da hiperglicemia, nós vamos procurar entender que pode acontecer o quê? Também uma desregulação do nosso perfil lipídico, e essa desregulação, esse aumento da glicemia, essa hiperglicemia e também esse descontrole, essa desregulação do perfil lipídico pode vir a aumentar a viscosidade sanguínea, estando diretamente ligada às doenças que atuam no sistema, que acometem o sistema cardiovascular. Entendendo que essa discussão de caso abarca uma visão translacional, não é? Ou seja, nós vamos precisar de conceitos básicos, por exemplo, da imunologia, do diagnóstico imunológico, da patologia, vamos discutir, por exemplo, processo inflamatório, e também conceitos básicos da farmacologia. De forma inicial, como nós vamos estar discutindo o quê? Vamos estar discutindo um estudo de caso sobre o pé diabético. Eu preciso fazer uma revisão com os senhores de forma bem rápida sobre o nosso sistema endócrino. Então, só vamos lembrar, hipotálamo, localizado diencéfalo, né? Age como um sensor, como um termostato, busca manter a homeostase do organismo, o equilíbrio, atua pelo eixo hipotálamo-hipofisário sobre quem? Sobre a hipófise ou pituitária, ou também conhecido como glândula mestre. Nós temos a parte, o lobo anterior da hipófise, né? A adenohipófise, e temos o lobo posterior, também conhecido como neurohipófise. Bem, na parte anterior, eu só quero relembrar com os senhores, dentre todos os seus efeitos e suas ações, seis hormônios produzidos por ela, né, na parte anterior, na parte da adenohipófise, GH, né, o hormônio do crescimento, TSH, o hormônio tireoestimulante, que atua sobre a tireoide, FSH e o LH, né, que vão atuar sobre as gônadas, certo? O PRL, a prolactina, também produzido pela adenohipófise, e o ACTH, o hormônio adenocorticotrófico. Então, GH, TSH, FSH, LH, prolactina e o ACTH pela parte anterior da adenohipófise, e temos dois hormônios produzidos pelo lobo posterior, pela neurohipófise, né? Ou seja, a ocitocina, né? Com ação sobre a musculatura lisa, e o ADH ou vasopressina atuando sobre rins. Bem, dentro desse contexto, eu só queria pontuar com os senhores que nós temos paratireoide e pâncreas que não são controlados de forma direta pela hipófise. Então, como eu acabei de pontuar, né, discutir com vocês aí 6 hormônios controlados pela hipófise, e agora entendemos que a paratireoide, produtora, por exemplo, do paratormônio, né, do PTH, e o pâncreas, produtor da insulina e glucagon, não são trabalhados, não são comandados diretamente pela hipófise. Então, pâncreas com o glucagon, produzido pelas células alfa das ilhotas de Langerhans, e a insulina produzida pelas células beta das ilhotas de Langerhans. Por que o senhor está discutindo isso? Porque nós vamos discutir o estudo do pé diabético, estamos entendendo, então, primeiramente, o nosso sistema endócrino, chegamos lá no pâncreas e discutimos, então, insulina e glucagon, né? O pâncreas não é trabalhado, não é controlado diretamente pela hipófise, e entendendo isso, eu quero discutir com os senhores, avançar com os senhores sobre a fisiopatologia do diabetes. Bem, então, eu desejo pontuar que, quanto ao controle da liberação de insulina, acabamos de discutir, então, de uma forma bem rápida o nosso sistema endócrino, entendemos que paratireoide e pâncreas não são controlados, comandados de forma direta pela hipófise, pâncreas produzindo glucagon e insulina, certo? Insulina pelas células beta das ilhotas de Langer. Então, eu desejo pontuar que, quanto ao controle de liberação de insulina, certo? O aumento de glicose, por exemplo, devido a uma alimentação, então, quando eu realizo uma alimentação, tem um aumento de glicose, estimula o quê? Estimula receptores
GLUT2 vai estimular receptores GLUT2. Aqui tem uma imagem para vocês observarem isso, uma imagem no nosso canto esquerdo, tá? Então vai estimular receptores GLUT2 das células pancreáticas a fazerem o quê? A receberem glicose, certo? E como desdobramento desse recebimento dessa glicose, dessa entrada de glicose, se fecham os canais de potássio e promovem a despolarização das células beta, que produz o que? A insulina. Com esses canais fechados, a quantidade de cálcio dentro da célula aumenta, certo? Então, com esses canais fechados, né, os canais de potássio, a quantidade de cálcio dentro da célula aumenta, ocorre uma abertura desses canais, então, isso estimula o quê? A exocitose dos grânulos de insulina. Por exemplo, só para a gente ilustrar aqui, que é o mecanismo das sulfonilureias, do medicamento via oral, né, para o controle da hiperglicemia. E dentro desse contexto, agora com a insulina liberada, então eu tenho insulina liberada pelas células beta das ilhotas de Langer, situadas no pâncreas, né? Agora a insulina liberada. Os tecidos insulino dependentes, em particular, em especial o tecido muscular e adiposo, agora vão poder se valer dessa insulina, eles vão poder utilizar essa insulina, né? Para poder o quê? Para poder utilizar a glicose como fonte energética dentro daquele conhecido processo, né? Então a insulina é recebida por ser receptor de membrana, produz fosforilação do receptor do transportador GLUT4, armazenado no citoplasma das células dependentes de insulina, e ocorre o quê? A translocação do mesmo para a superfície celular, para que ocorra através dele, por ele, né, a captação de glicose. Bem, então, entendido isso, nestas duas lâminas que eu coloquei para vocês, por que é que nós precisamos entender isso? Porque eu vou discutir com vocês um estudo de caso sobre pé diabético. De forma inicial, eu fiz uma revisão rápida sobre o nosso sistema endócrino. Revisamos que diversas glândulas recebem a atuação da hipófise, diversos órgãos recebem a atuação direta da hipófise. A paratireoide e o pâncreas não recebem essa atuação direta da hipófise. Por que eu estou discutindo o pâncreas? Porque o pâncreas produz a insulina e o glucagon, certo? E a insulina é necessário para quê? Para que os tecidos insulino dependentes possam utilizar a glicose como fonte energética. Entendido isto, discutido isto nestas imagens, certo? Estou fazendo a contextualização para a gente entrar propriamente dito no estudo de caso. Quero só pontuar para os senhores observarem na imagem da esquerda, no lado esquerdo, né? A nossa imagem da esquerda mostra a localização do pâncreas para os senhores, que com certeza já tiveram a oportunidade de vê-lo. Aqui na imagem do lado direito eu trago alguns medicamentos hipoglicemiantes orais. Dentre eles, eu acabei de pontuar as sulfonilureias, né, que possuem o mecanismo de ação já discutido há minutos atrás com os senhores, e aqui outros medicamentos que vão fazer o quê? Que vão estimular a produção de insulina e vão atuar como hipoglicemiantes, vão diminuir a glicose extracelular. São medicamentos que vão fazer o quê? Vão facilitar, vão de uma forma direta ou indireta, facilitar com que a célula possa utilizar a glicose como fonte energética. Aqui alguns medicamentos via oral, glimepirida, glibenclamida, certo? A clorpropamida, que são medicamentos extremamente utilizados e creio ser de relevância aos senhores entenderem isso, principalmente porque muitos deles são distribuídos no Sistema Único de Saúde e algum paciente pode vir perguntar para os senhores algo relacionado ao mecanismo de ação. É importante que os senhores assim o saibam. Aqui nesta imagem não está colocado um medicamento também muito utilizado, a metformina, que não vamos discutir hoje, eu só quero pontuar que ela talvez seja um dos medicamentos mais utilizados para ajudar na captação de glicose como fonte energética pelos organismos que de alguma maneira estão com uma disfunção na produção da glicose ou não, perdão, da produção de insulina, ou não conseguem utilizar essa insulina de forma adequada. Aqui também eu trouxe para os senhores uma imagem contextualizando. O nosso tema hoje é um estudo de caso sobre pé diabético. Estou só contextualizando o quê?
as insulinas que nós temos disponíveis no mercado, em particular, esta foto do meio mostrando a insulina, a ação da insulina NPH, o horário de tomada e provavelmente quando acontece o seu pico. Os senhores vão observar que tem insulinas de ação rápida, que ela é tomada e já rapidamente começa a sua ação e o seu pico de ação, algumas mais lentas e outras não têm pico. Por exemplo, a determina e a glargina são duas insulinas que não apresentam pico. Dentro desse raciocínio ainda do estudo do caso do pé diabético, então, para estudar, fazer esse estudo de caso de pé diabético, eu estou discutindo com vocês um pouquinho sobre hiperglicemia, sobre a fisiopatologia do diabetes, estou discutindo com vocês trazendo alguns medicamentos que são utilizados para controle da hiperglicemia, né, medicamentos hipoglicemiantes orais e injetáveis, no caso, as insulinas injetáveis, né? Eu também trouxe aqui um resultado de exame dessa, que a gente chama de glicemia capilar, só para os senhores saberem que existe um valor de referência, um valor mínimo e máximo, bem aceito hoje de 70 a 99. 70 abaixo disso, hipoglicemia, e acima de 99, a gente já considera como hiperglicemia. Muitas vezes tratado com medidas medicamentosas, muitas vezes não necessário o uso de medidas farmacológicas, de medidas medicamentosas, às vezes uma atividade física, um controle de alimentação, mas só para os senhores saberem que existe um valor mínimo e máximo. E aqui, os valores de referência de um exame que nós chamamos de hemoglobina glicada. Este exame anterior é uma foto, eu uso esse termo foto, por que uma foto? Às vezes você sai sorrindo, você sai chorando numa foto, você sai contente, você sai correndo, você sai parado, você sai dormindo numa foto, ou seja, esse aqui é um momento da tua glicemia. Como é que ela está no momento? Essa glicemia capilar é o momento, tá? Aqui eu uso o termo um filme, porque a hemoglobina glicada nos permite observar os últimos 3 meses aproximadamente da média de glicemia durante todo o dia do paciente, tá? Então a hemoglobina glicada eu uso o termo, eu gosto de usar como ilustração, que é um filme, tá? Do valor médio da glicemia do paciente, nos permitindo saber como é que ele tem se comportado nos últimos 3 meses. Aqui só um lembrete, né? Dentro do contexto que nós temos as doenças do sistema cardiovascular, e elas estão relacionadas, infelizmente, mas assim, de uma forma bem direta, bem íntima, né? Com aumento de viscosidade sanguínea, por exemplo, o diabetes pode produzir isso, né? E comprometendo circulação, né? As dislipidemias também podem produzir aumento de viscosidade sanguínea e, consequentemente, estar relacionada às doenças do sistema cardiovascular, que ainda são as doenças que mais matam no mundo. Aqui eu trouxe para os senhores uma possível fisiopatologia da formação de placas, né? A nível de vasos, então estaria ligado diretamente, né, com a oxidação de um perfil, uma parte do nosso perfil lipídico, mais precisamente o LDL, se oxidaria, seria reconhecido como estranho pelos monócitos, que na circulação passa a se chamar macrófago, né? Quando sai da circulação, vai a nível de tecido, passa a se chamar macrófago, então esse LDL oxidado seria fagocitado pelo macrófago e, consequentemente, formando as células espumosas, produzindo as nossas conhecidas placas, né? Bem, por que esse LDL se oxidaria? Dentro do contexto da medicina funcional, pela ação destes itens pontuados aí para os senhores na tela: estresse oxidativo, inflamação e disfunção imune seriam os vilões que trabalhariam oxidando esse LDL. Consequentemente, o mesmo oxidado seria reconhecido pelo monócito, que saindo da circulação passa a se chamar macrófago, neste caso, né? E formando as células espumosas, dando seguimento às doenças do sistema cardiovascular. Um dos desdobramentos disso seria as doenças do sistema cardiovascular. Dentro desse mesmo raciocínio, só lembrando para os senhores que o fluxo sanguíneo deve ser laminar e não turbulento. Então, eu tenho essa formação da placa de ateroma, que eu acabei de discutir uma possível fisiopatologia, e aí eu perco essa capacidade do fluxo ser laminar, passa a ser turbulento, e também tem os seus desdobramentos, que não vem ao caso, atempadamente o discutiremos. Estou só contextualizando com os senhores o pé diabético, e agora eu vou fazer o estudo de caso propriamente dito. Tá? Esse senhor aqui, ele pisou num prego,
tá? Não notou o tamanho da dimensão. Esse é um estudo de caso real, certo? Ele pisou num prego, os senhores vão observar o pé da esquerda aí que está com as características de um tecido inflamado. Como é que eu sei que o tecido está inflamado e não inflamado, né? Eu sei que o tecido está inflamado porque ele apresenta os sinais flogísticos da inflamação: calor, dor, tumor, rubor, perda de função, né? Está acontecendo aí o quê? Teve um estímulo, eu vou ter os fenômenos vasculares, os fenômenos celulares e os exudativos, né? Quando falamos de fenômenos vasculares, os senhores já estudaram comigo isso, eu vou passar de uma forma bem rápida, né? É uma modificação nos vasos, eu vou ter vasodilatação, aumento de calibre, aumento de permeabilidade, vou criar canais no endotélio para ligação de células, migração de proteínas, saída de líquido, que pode ser exudato, transudato, né? E também vou ter os eventos celulares, certo? Tudo que as células vão fazer. Por exemplo, essa marginação de células, rolagem, a diapedese, né? Uma adesão forte através de integrinas, depois nós vamos ter a quimiotaxia, né? Então, os eventos vasculares e celulares e os fenômenos exudativos, né? Que é um conjunto de modificações provocadas pelo agente inflamatório, que resulta no quê? Na liberação de mediadores químicos e nos desdobramentos da imunidade, que os senhores já tiveram a oportunidade de estudar. Dividimos ela didaticamente em imunidade inata e adaptativa. Então, só para retomar, sabemos então que o pé esquerdo está inflamado porque sabemos os sinais de um tecido inflamado para um não inflamado. Aqui, só para os senhores observarem o prego que esse senhor pisou, é um estudo de caso real, pisou e não sentiu que o prego era grande, por quê? Porque eu estou tendo um comprometimento da circulação, certo? Eu estou tendo um comprometimento principalmente da circulação periférica, esse é um desdobramento dessa hiperglicemia que vai produzindo o que nós chamamos de diabetes, e, consequentemente, eu tenho um comprometimento da circulação periférica, pisou nesse prego e não notou, esse é o local realmente que ele pisou, a tábua, né, com os pregos, certo? E aí veio o atendimento médico, ele recebe a prescrição de um medicamento, de um antibiótico, certo? Esse antibiótico é uma cefalosporina. Só quero abrir um excurso aqui, uma janelinha, uma discussão, tá? Não é o tema, mas só para a gente ilustrar, né? Então, dentro dos antibióticos, no caso aqui, eu poderia usar também o termo antimicrobiano, né? São substâncias naturais ou sintéticas, ou semissintéticas, que atuam sobre micro-organismos, inibindo seu crescimento ou provocando a sua destruição, tá? Estes antimicrobianos, no caso, né? Eles podem ser classificados de acordo com a sua estrutura química, por exemplo, beta-lactâmico, quinolona, sulfonamida e outros. Eles podem ser classificados não só com a sua estrutura química, mas de acordo com o seu espectro de atividade e ação, ou seja, eles podem ser de amplo espectro, abarcar muitas bactérias, muitos micro-organismos, ou de espectro estreito, ser mais direcionada para aquele micro-organismo, e de acordo com o seu tipo de atividade, se ele é bactericida ou bacteriostático. Bactericida mata a bactéria e bacteriostático impede sua replicação e, consequentemente, ela tem um tempo de vida, vai morrer aquela e não teve replicação, então a gente elimina ela, né? E também quanto ao seu mecanismo de ação. Por exemplo, eles podem atuar na parede celular, na inibição da síntese proteica, podem atuar produzindo o antibiótico, né, o antimicrobiano, a injúria da membrana plasmática. Então, só para os senhores gravarem, tá? Quatro classificações quanto aos antimicrobianos. Então, de acordo com a sua estrutura química, de acordo com o seu espectro de atividade de ação, de acordo com o seu tipo de atividade e de acordo com o seu mecanismo de ação. Bem, aqui nós acabamos de discutir a acetilcefuroxina, né, o Zinat, né, que foi prescrito aqui, ele se encaixa como uma cefalosporina, certo? Então, de acordo com a sua estrutura química, é um beta-lactâmico, mais precisamente uma cefalosporina, certo? Então, foi prescrito antibiótico, comprimido, foi prescrito antibiótico injetável, também uma cefalosporina de terceira geração, tá? Nós não vamos discutir, não vamos nos aprofundar muito dentro desse contexto, mas o médico passou 2 antibióticos dentro da mesma classe, né? Ele passou 2 medicamentos dentro da visão dos beta-lactâmicos, certo? E aqui só daria uma boa discussão, né? Ele passou um analgésico, certo? Para a pessoa
diminuir a dor no caso, né? E nós já vamos discutir um pouquinho sobre isso também. Aqui os medicamentos que esse paciente então tomou, né? Então o Triaxin, que é um antibiótico, mais precisamente um beta-lactâmico, uma cefalosporina, né? O Zinat também um medicamento, quanto à sua classificação, se a gente classificar de acordo com a estrutura química, é um beta-lactâmico. Aqui o lisador DIP, né, que é a base de dipirona, é um analgésico, né, um analgésico simples, comum, né, mas poderíamos usar também os opioides se fossem necessários, por exemplo, tem o PACO, né, que é o paracetamol com codeína, a codeína entra ali na classe dos opioides, e um medicamento para melhorar a circulação periférica, ele melhora a circulação periférica. A claudicação intermitente, a pessoa fica mancando, né? Também ajuda nisso. E atua sobre o quê? Sobre o AMP cíclico. Bem, aí vamos seguir aqui. Então, aqui é o 5º dia depois da pisada naquele prego, né? Os senhores estão vendo o quê? Acabamos de discutir as características do tecido inflamado. Eu preciso de uma inflamação decente para que essa bactéria vá embora, né? Vocês podem observar que a parte onde está o preguinho, aí vocês estão vendo o sinal de onde foi pisado no prego, está um pouquinho vermelho, mas o resto do pé inteiro não está inflamado. Vocês observam que a inflamação não está uma inflamação decente, uma inflamação legal, uma inflamação que vai lutar contra a bactéria. Por quê? Porque o pé diabético tem a circulação comprometida. O pé diabético, eu não tenho aquele processo, eu não tenho os eventos acontecendo de forma decente, os eventos vasculares e, consequentemente, os eventos celulares e também os fenômenos exudativos, para que aconteça um processo inflamatório. Por quê? Porque esse pé diabético está com a circulação comprometida devido a essa hiperglicemia constante, e aí, dentro dessa síndrome de diabetes, o que acontece? Eu tenho a congestão de pequenos vasos, né? Não só a nível de pé, não é? Olhos também, às vezes a nível renal. Isso compromete a circulação, compromete os eventos vasculares, compromete os eventos celulares e os fenômenos exudativos. Ou seja, por isso é que é o maior índice de amputação de membros inferiores ainda no Brasil, é por causa do diabetes, o pé diabético, né? Você vê, ele pisou no prego, ele não sentiu pisar naquele prego, por quê? Por causa da perda de sensibilidade, certo? E ainda não estou tendo uma boa resposta inflamatória. O 5º dia, olha como é que está o pé. Só um pedacinho, uma partezinha dele inflamado, o resto do pé inteirinho, vocês estão vendo que está bem clarinho, né? 7º dia, só do lado que pisou no prego está um pouquinho mais vermelho, certo? Um pouquinho inchado, mas eu não tenho um processo inflamatório decente ainda. Lembrando que ele está usando o Triaxin, o Zinat, o Cebralat e um analgésico, né? Aqui, os senhores veem o 8º dia, agora começa a aparecer um pouquinho mais da inflamação, você vê que está aumentando, certo, a inflamação, certo? Mas a bactéria, a princípio, estava seguindo livremente, por quê? Porque o meu organismo não está atuando e demorou-se um pouquinho para o antibiótico começar a fazer efeito, porque eu também preciso de circulação para o processo inflamatório e eu preciso que esse antibiótico chegue ali para fazer o seu efeito, certo? Bem, seguindo esse estudo de caso, dentro desse raciocínio, aqui o médico pede alguns exames. Esse PSA livre é um antígeno prostático específico para ver, a princípio, alguma alteração no nível de próstata. Deve ter pedido somente por comodidade ali naquele momento. O paciente deve ter dito que fazia tempo que não fazia o exame, porque não justifica para o pé diabético pedir esse exame. É importante fazê-lo anualmente, mas não neste caso em particular. Eu trouxe aqui o pedido real do paciente, né? Aqui a creatinina para ver função renal está normal, aqui a glicose 184 está alterado, né? Ele é diabético e por isso também estamos fazendo esse estudo de caso, né? Pé diabético. A glicemia está alterada. Os senhores vão ver que sempre no resultado do exame vem os valores anteriores, é bem descontrolado esse paciente, ó. Anteriormente tinha dado 264, 288, 274. O paciente diabético não entende que isso vai complicando a sua circulação periférica, esse aumento de glicemia, e em particular como desdobramento, nós temos o maior índice de membros inferiores pés diabéticos. Aqui o hemograma é um exame inespecífico, nos permite ver 3 grandes populações de células, os senhores já observaram isso comigo nas aulas, a série vermelha, o eritrograma, a série branca, o leucograma, e a série plaquetária, né? Que atua, em especial, gostaria de pontuar na coagulação sanguínea.
A parte branca, o leucograma, né? A gente pode ver a contagem diferencial. Os senhores vão ver que depois de alguns dias, né? Já com o processo inflamatório em curso, ele faz o exame e você vê o leucócito total não subiu. O valor desse laboratório é de 4,5 a 11 mil de leucócito total, está em 11, não está respondendo. Os segmentados eles deveriam estar um pouco mais alto, não estão, principalmente por ser uma infecção bacteriana, ou seja, o meu sistema imunológico não está reagindo da forma que eu preciso. Então, isso indica a necessidade do uso, talvez mantido ou mais intenso de antibiótico terapia, né? Por quê? Porque o sistema imunológico do paciente não está respondendo. Aqui formou uma bolha, né? No pé dele, embaixo, né? Vocês estão vendo aonde foi furado aí com prego, embaixo foi formando uma bolha, a princípio o tecido começou a necrosar, certo? Aqui os senhores estão observando no 12º dia, os senhores ainda observam que uma parte do pé dele não inflama, não tem uma inflamação decente, e agora começa a necrosar uma parte do pé, certo? Continuou utilizando de forma, como lá prescrito, de forma inicial, a ceftriaxona, que é uma cefalosporina, o Zinat, né, também, que é uma cefalosporina, um injetável e o outro comprimido, de 12 em 12 horas, a dipirona comprimido de 12 em 12 horas, e um medicamento para melhorar a circulação periférica que atua sobre o AMP cíclico, o Cebralate. O senhor vai voltando lá para rever esses conceitos. Aqui eu coloquei, então, para a gente discutir de uma forma rápida, para não estender muito essa nossa discussão de caso, 10 perguntas que eu gostaria que os senhores me ajudassem, que a gente discutisse juntos aqui, tá? Então são: o tecido está inflamado? Sim ou não e por quê? Bem, espero que todos os senhores saibam responder, né? O tecido está inflamado, não está com uma inflamação decente, porque é um pé diabético, né? Mas um pé diabético mal cuidado, né? Porque necessariamente, por ser diabético, ele não precisa ter os comprometimentos, por exemplo, de circulação. Estava comprometido porque é desregulado. Os senhores viram lá no hemograma, perdão, no exame de glicemia, essas alterações expostas, explicitadas, né? Então, o tecido está inflamado? Sim ou não? Por quê? Sim, né? Porque nós apresenta lá os sinais flogísticos da inflamação, calor, dor, tumor, rubor e perda de função. Devo utilizar os anti-inflamatórios não esteroidais no tratamento? Sim, não e por quê? Aqui fica uma discussão, os senhores podem ter a opinião dos senhores, eu só quero colocar algo para a gente discutir, por isso o estudo de caso é tão importante no dia a dia para vocês, né? Então, se eu uso um anti-inflamatório não esteroidal, eu, de forma secundária, vou ajudar a tirar a dor, que ele estava com um pouquinho de dor, esse paciente estava com dor, tá? Mas eu vou, o quê? Diminuir o processo inflamatório. Eu já não estou com um processo inflamatório decente, certo? E eu vou diminuir ainda mais esse processo inflamatório usando um anti-inflamatório, tá? Bloqueando esses processos inflamatórios, os eventos vasculares, os eventos celulares, né? Então, eu devo usar um anti-inflamatório não esteroidal? Por exemplo, diclofenaco, nimesulide, ibuprofeno, é interessante usar? O médico não usou. Eu em particular, concordo com ele do não uso de anti-inflamatórios. Você pode ter a sua opinião aí, não é? Mas eu entendo também, como médico, que se a gente fizesse o quê? Se a gente usar um anti-inflamatório, o processo inflamatório já não está decente, eu preciso aumentar a circulação ali para que aconteça eventos vasculares, celulares, fenômenos exudativos, e se eu usar um anti-inflamatório, eu vou cortar isso aí. Bem, diminuir muito isso aí, né? Segundo item, devo utilizar um anti-inflamatório esteroidal no tratamento? Sim, não e por quê? Bem, os senhores se lembram que o anti-inflamatório não esteroidal age num determinado local e os esteroidais agem num outro determinado local. Os anti-inflamatórios não esteroidais vão atuar sobre aonde? Sobre a COX, né? COX 1 e 2, né? Então, o senhor se lembra que eu tenho um estímulo, certo? Consequentemente, eu tenho a ativação de fosfolipase A2. Essa fosfolipase A2 é uma enzima que, quando ativada por um estímulo lesivo, libera o ácido araquidônico da membrana celular, certo? Esse ácido araquidônico vai servir como substrato para a atuação de COX 1 e 2 e, consequentemente, os desdobramentos, né, na produção de prostaglandina, prostaciclinas e tromboxano. Então, quando eu uso anti-inflamatórios não esteroidais, eu estou agindo sobre a COX. Quando eu uso anti-inflamatórios esteroidais, eu estou agindo lá no comecinho do processo inflamatório, atuando sobre a fosfolipase A2. Devo utilizar AIs?
Sim, não e por quê? Então, a princípio, também não, no primeiro momento. Por quê? Porque eu preciso desse processo inflamatório para somar, junto com esses dois antibióticos que foram utilizados, né? Sendo da mesma classe, eu não vou ter tempo para discutir isso, mas o médico usou a mesma classe de antibióticos, cefalosporinas, né? De segunda e terceira geração, e eu só quero pontuar com os senhores que é importante os senhores entenderem que, quanto à classificação dos antibióticos, nós temos de acordo com a sua estrutura química, de acordo com o seu espectro de ação, de acordo com o seu tipo de atividade, com o seu mecanismo de ação. Talvez ele pudesse ter trabalhado o quê? Vai usar antibiótico, vai escolher de acordo com a estrutura química, poderia utilizar uma outra classe para fechar, para abranger um pouquinho mais esse tratamento, já que o pé é de um diabético extremamente comprometido, a circulação, processo inflamatório não acontece de uma forma decente, né? Então, poderia ter usado, a gente vai discutir isso lá na frente na farmacologia, mas ele poderia ter usado, revisto aí, não ter utilizado duas cefalosporinas, né? Mas a necessidade do antibiótico está definida porque ele não vai conseguir reagir sozinho, né? Então, devo utilizar AIAs? Também não, no meu modo de entender, porque eu vou cortar um processo inflamatório necessário. Devo utilizar analgésicos no tratamento? Sim, não e por quê? No meu modo de entender, sim, para poder tirar a dor. Por quê? Porque eu não posso usar anti-inflamatório, que também ajudaria, no caso, a quebrar esses sinais flogísticos, né, da inflamação, né, tirar, em particular, a dor, né? Temos lá calor, dor, tumor, rubor e perda de função, então ajudaria, não posso usar anti-inflamatório, a não ser que seja extremamente necessário, então seria interessante usar o analgésico, eu estava usando, né, o Lisador DIP. E a quinta pergunta, utilizo no tratamento medicamentos para melhorar a circulação periférica? Sim, não e por quê? Sim, ele usou o cilostazol, né, que melhora a circulação periférica, atua também na claudicação intermitente, atua principalmente sobre o AMP cíclico, melhorando a circulação periférica. Por quê? Porque esse pé diabético está com a circulação comprometida, né? Vamos lá às últimas 5 questões. Estamos discutindo um estudo de caso sobre pé diabético, né? Dentro desse contexto, os antibióticos utilizados estão produzindo efeito? Sim, não e por quê? Os antibióticos utilizados estão produzindo efeito, por quê? Porque nós vimos o quê? Nós vimos, mesmo com a não resposta inflamatória adequada, né, para que aconteçam os eventos vasculares, os eventos celulares e os eventos exudativos, mesmo não acontecendo de uma forma decente nesse pé diabético, eu vi que a bactéria, não, pude observar, no caso esse pé está íntegro, esse paciente sarou, né? Eu vi que a bactéria foi detida pelos antibióticos, tá? Então, essas cefalosporinas funcionaram, mesmo o profissional tendo prescrito, poderia ter tido a opção de trabalhar com classes diferenciadas, usou a mesma classe, mas foi feliz aí na escolha, né? Então, antibiótico produzir efeito, sim, né? Porque nós observamos a regressão do quadro infeccioso e inflamatório. Dentro do contexto, o sistema imunológico do paciente estava atuando. Você viu no hemograma o quê? Não teve resposta, tá? Leucócito total mesmo, a contagem diferencial a mesma, então o sistema imunológico dele muito devagarzinho, muito lento. Se ficasse esperando a resposta do sistema imunológico, com certeza teria perdido o pé, né? Drenamos o local, retiramos tecido ou aguardamos mais um pouco? Se não, por quê? O profissional médico decidiu não drenar o local, não abrir o pé. Por quê? Por causa a pele é uma barreira, né? Uma barreira física. Eu já tinha tido ali a perfuração dessa pele e a penetração de uma quantidade de bactéria, mas ele entendeu que o antibiótico ia destruir essas bactérias que penetraram, né, através do prego e decidiu não fazer a retirada de tecido do local. Foi uma opção, um pensamento, no meu modo de entender, acertado. Por quê? Porque se o sistema imunológico dele não está atuando porque a circulação está comprometida, se eu tiro um pedaço de tecido ali, com certeza vai ser muito difícil a regeneração desse local, né? Então, o tecido se regenerou tranquilamente, né? Com a ajuda dos antibióticos, com a ajuda do medicamento para melhorar a circulação periférica, e o pé está íntegro, tá? Então, a ideia do médico foi interessante também, não retirar tecido, não drenar o local, e o organismo conseguiu, de uma forma bem lenta, mas com a ajuda do antibiótico, se recuperar. Após a drenagem, teremos facilidade no reparo de tecido? Se tivesse sido drenado, com certeza não teria facilidade na drenagem do tecido. Diante do cenário apresentado, quais os cuidados adicionais não mencionados que podem ocorrer com o pé diabético e por quê? Bem, aqui poderia, por exemplo, né,
Eu acabei de discutir com os senhores viram o tamanho do prego que o paciente pisou e não sentiu. Ficou um tempo ali com o prego enfiado no pé, não sentiu, não se apercebeu e também achou que a lesão era bem simples. Então, um cuidado aí que poderia ser utilizado, os pacientes portadores de pé diabético podem usar meias brancas, né? Por quê? Porque se tivesse pisado no prego e tivesse com uma meia branca, ele tinha observado o quê? A presença de sangue, então poderia ter usado uma meia branca, criar o costume de se usar um creme diariamente nos pés, além do cuidado, vocês viram que a pele fica fininha, né? Por desdobramentos dessa hiperglicemia, mas ele poderia usar um creme de forma diária, ter esse costume de usar meia branca, porque facilitaria ver o sangue. O creme diário, porque esse cuidado com os pés também facilitaria para o cuidador ou para ele mesmo fazer o quê? Observar que a lesão estava grande, né? E, consequentemente, procurar ajuda o quanto mais rápido possível. Eu vou falar sobre atividade física, que é importante não só para o diabético, mas para todos nós. Por exemplo, e também o controle da hiperglicemia, né? Do diabetes, porque o descontrole da hiperglicemia que levou esse problema na circulação e, consequentemente, essa complicação desse pé diabético ao ser lesionado por esse perfuro cortante. Bem, eu espero ter podido ajudar. Com certeza você vai ter os seus pensamentos, as suas perguntas, né? E eu quero estimular você realmente a ter esses questionamentos, essas perguntas. Coloquei aqui uma visão, espero ter podido ajudar você. Muito obrigado pela companhia até agora e até mais.